hoje vamos lá. Não vou me prolongar, né? Porque eu converso muito, falo demais. Na correria aqui com os meninos, coloquei os meninos para dormir, graças a Deus a tempo, então deu pra gente estar aqui. Eu vou começar me apresentando para vocês, né? Para quem não me conhece. Eu sou Jussara, sou mãe, sou esposa, trabalho fora, também faço um pouco de artesanato, né? Faço uns lacinhos, né? A gente vai se ajeitando, né? Como mãe, vocês sabem como nós somos, né? Então, eu quero vir trazer aqui para vocês o que nesta noite? Falar sobre a sexualidade, né? A educação sexual dos nossos filhos. Por que eu trouxe esse tema? Principalmente porque é um tema muito preocupante para mim como mãe. Eu tive um pouco de dificuldade de entrar com esse assunto com a minha filha e eu decidi começar a ajudar, né, através aqui do Instagram, através dessa live, alguns conteúdos também. Eu tenho um canal também lá no YouTube que eu também abordo esses conteúdos. Tem alguns dias que eu não coloco vídeo, mas breve eu estou colocando, tá bom? Já estão gravados. Só tô esperando o meu esposo maravilhoso, né, meu marido, editar para colocar lá para vocês. Então, assim, tô muito feliz de estar aqui, tá bom, com vocês, tentando passar um pouco da minha experiência. A minha filha mais velha vai fazer 8 anos daqui a 13 dias. Também tenho o Davi de 3 anos e 4 meses. E com esse tempo, né, que eu tô como mãe, são tantas dificuldades, né, gente, que a gente encontra, né, nessa caminhada, né, principalmente a respeito disso, né, que é um tabu em muitos lugares, em muitas famílias. Eu mesma vim de uma família onde não se falava sobre isso, né, mas ao mesmo tempo a gente vinha às 3 horas da tarde, né, naquele canal, né, na Rede Globo, nós víamos essas coisas, era o tempo inteiro, né? A minha geração foi muito bombardeada por esses programas de televisão, né? Infelizmente. Era domingo, né? Nem se fala. Então, assim, a promiscuidade era muito explícita, né? Eu creio que ainda seja. Mas, assim, hoje, como para a glória de Deus, eu consegui, né, retirar os eletrônicos dos meus filhos. Eu também, já há muito tempo que eu já não tinha, né, essa questão de estar vendo, né, esses canais de TV, né, novelas, nem jornais. Há muito tempo que eu já não via. Então, assim, eu não sei muito o que é que está acontecendo atualmente, né, nas televisões. Só quando surge algum comentário, assim, que eu vejo. Ou quando eu vou na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra. Os meus filhos têm a oportunidade de assistir, entre aspas, né? Porque se eu estiver perto eu faço de tudo para que eles não assistam, mas eu trabalho fora, às vezes preciso, né? Deixar com a minha sogra, a minha mãe também cuida dos meus filhos aqui em casa. No início foi complicado, mas esse não é o tema, né, da live, não é telas, não é eletrônicos, mas também vou trazer será os nossos próximos temas, né? Provavelmente o próximo, eu faço na próxima semana uma nova live falando sobre a questão das telas e dos eletrônicos, tá bom? Se vocês concordarem, só deixar o comentário, tá bom? Então hoje eu vou abordar o tema, né, sexualidade infantil, né? Como começar? E eu resolvi dar um tema, né, a essa live sobre o desabrochar, né? Porque nossas crianças nada mais é do que um botãozinho de flor que está desabrochando. O que significa o termo desabrochar? O termo desabrochar significa abrir, se abrir, né? Naturalmente, né? Como um botãozinho de flor vai se abrindo naturalmente. Tente pegar um botãozinho de flor e forçar ele para abrir. Vai danificar, vai dar problema. Então, tudo tem o seu tempo, né? Como a Bíblia fala, né? Lá em Eclesiastes 3, que há tempo para todo o propósito abaixo do céu. Tá? Gente, se vocês relevem se eu der uma gaguejada, qualquer coisa assim, que eu tô um pouco nervosa, viu? Hoje o dia foi meio difícil, né? Para chegar até aqui. Mas nós sabemos que quando nós falamos do que é correto, do que é na palavra de Deus, há um grande peso, uma grande responsabilidade. Graças a Deus tem umas amigas minhas aí, intercessoras, que diz que orar por mim. Olha, quem tem amiga intercessora é bom demais, né? Já estamos cobertas por oração. E
vamos lá, né? A questão desse tema, a questão do botãozinho, né? Como eu falo pra vocês. Então, a gente não pode forçar. Tudo tem o seu tempo. Cada criança tem o seu tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas a criança, ela começa a se entender como um menino ou menina no mundo, né? Qual é o gênero dela. A partir dos 2 para 3 anos, ela começa a entender o que é menino, o que é menina. Então, vocês podem ver que é onde surgem as primeiras perguntas, né? Eu tive essa experiência aqui em casa. O Davi tem 3 anos e 4 meses e sempre tem, né? Como eu tenho um menino e menina, eu vivo esses dois mundos e eles conseguem. Vocês perdoem se tiver algum barulho, porque eu tenho uns vizinhos aqui. Eu tenho 4 crianças do lado de cá, 4, e tenho 2 crianças do lado de lá. São gêmeos lá. E aqui são os menininhos, os novos vizinhos que nós ganhamos, 4 menininhos. Então, às vezes tem algum barulho aqui. Então, vocês vão me perdoar, tá bom? E então, o que que acontece? Esse botãozinho a gente não pode forçar. Temos que esperar naturalmente o nosso botãozinho começar a se abrir. Como é que a gente age enquanto o nosso botãozinho é botãozinho? Né? Quando a criança é pequenininha, que nós não temos muito o que estar conversando, muitas vezes nem pergunta até antes de falar. Como nós começamos isso? Guardando a nossa intimidade. Como nós vamos guardando a nossa intimidade, automaticamente nossos filhos vão aprendendo. Porque a criança pequena, ela aprende mais com o exemplo do que com falar. Não adianta a gente falar e não fazer. Eu tinha um péssimo hábito de andar em casa só de roupas íntimas. Porque como eu tive uma criação já era mais presa e era assim de não falar. E a gente faz às vezes alguma coisa até para provocar. Né? Vocês já foram jovens, já foram adolescentes. Então quando a mãe restringe demais, a gente às vezes acaba fazendo alguma coisa para provocar. E eu acabei pegando esse costume depois de mais velha, de estar andando dessa maneira. Mas na minha casa, isso era um tabu. Né? Então, o que é que nós fazemos com nossos pequenos? Nós vamos guardando a nossa intimidade. Quando nós guardamos a nossa intimidade, eles aprendem a guardar a intimidade deles, né? Como a questão de trocar de roupa com a porta do quarto fechada, banheiro, né? Portinha fechada, dar banho neles com todo cuidado, sempre avisando, a mamãe vai lavar aqui, a mamãe vai lavar ali. E durante o banho é uma oportunidade ótima de falar sobre isso, sobre a questão da intimidade da criança. Ó, isso aqui aqui em casa, eles pequenininhos, eu sempre chamei de tesourinho, né? O tesourinho, a Bianca, a Popó. Mas quando vai crescendo, a gente vai dando o nome correto, tá bom? Porque isso também é muito importante para que eles possam se defender. Então, essa questão, a gente vai guardando a intimidade de que maneira? Não tomando banho junto. Eu sei que tem muitos pais que têm esse costume, mas infelizmente é um hábito ruim nessa questão, porque a criança, ela confunde, né? A criança, quando ela é muito pequena, ela vai depositando imagens, e essas imagens se transformam em informação e se transformam em uma crença, em algo que fica ali plantado na criança. Então, o que é que a criança entende que toma banho com o adulto? Ela entende que ela pode ficar sem roupa na frente do adulto e que o adulto pode ficar sem roupa na frente dela. Isso é uma violação muito grande para nossas crianças, porque se isso acontecer fora, que também é uma prevenção ao abuso, né, sexual, se isso acontecer fora, ela não vai saber identificar. Mesmo que ela se sinta mal, ela vai dizer, não, eu tenho permissão para isso. Porque os meus pais ficam sem roupa na minha frente, né, um adulto. E às vezes você não precisa fazer nada. Ele já causa alguma espécie de uma violação na inocência das nossas crianças, né? Eu já ouvi histórias, né, de crianças que se trocaram em vestiários com adultos, né, questão de escola e tudo, e começaram a imaginar coisas terríveis, né? Ali começou a entrar, né, a penetrar, o inimigo começou a usar ali contra aquelas crianças que são inocentes, minha gente. Nossas crianças são um quadro em branco. Então nós vamos pintando, né? No decorrer do tempo nós vamos pintando esses quadros tão lindos que o Senhor nos dá para pintar. Então, pense sempre nisso. Vocês estão pintando quadros. Como serão os quadros que vocês estão pintando hoje? Como eles serão, né, quando eles estiverem prontos?
Então, a criança passa por muitas fases. Então, essa é muito especial. A criança desde pequena, essa questão de beijar na boca da criança. Então, assim, cada coisa no seu lugar. Gente, e também é muito importante, nós estamos sempre orientando eles que o corpo deles é algo sagrado, é algo que o Senhor criou, né? Então, é sempre bom a gente começar por aí. Eu aqui, na minha casa, eu sempre uso a palavra de Deus como base, né, para educar os meus filhos, né, como cristã, sempre uso essa base. Então, eu trago da palavra e é maravilhoso, né, porque a Bíblia diz que a Bíblia, ela é capaz, ela é efetiva em todo aspecto para ensinar, ela é apta, né, para ensinar. Nós podemos usá-la como instrumento de ensino, né, para os nossos filhos. Então, eu uso bastante aqui em casa e eu começo por aí, né? Começo a questão da criação. Você mostra a sua criança como ela é preciosa, né? Que o Senhor, ao criar as coisas, ele criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. E tudo que ele criou, ele viu que era muito bom, que era bom, né? A gente vê lá no início de Gênesis. Pode começar a ler com as suas crianças aí, é um bom passo para começar. E lá em Gênesis, o Senhor, ele criou todas as coisas. E tudo que ele criava, ele dizia, isso é bom, isso é bom. Mas quando ele nos criou, ele disse, isso é muito bom. Então, minha gente, vamos passar isso para nossas crianças. Olha, quando o Senhor nos criou, ele disse que nós éramos muito bons. Lá, eu até anotei aqui que eu leio, mas eu sou ruinzinha de endereço. Deixa eu ver aqui qual é o salmo que fala. Até anotei aqui. É o Salmo 139, 14. Ele fala que o Senhor nos criou de forma assombrosamente maravilhosa. Então, o Senhor nos criou de forma assombrosamente maravilhosa. Então, nós somos, para Ele, preciosíssimos. Então, o nosso corpo é precioso. Também tem lá em Coríntios, né? Também vocês podem, instruindo as suas crianças, né? Desde pequenas, já ouvindo a palavra. 1 Coríntios 6,19 fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, isso é que vocês vão ensinando a criança também com a pureza, né? A guardar a pureza, a guardar o que é íntimo, né? A questão do quarto, de vocês se trocarem, de sempre instruir a criança a se trocar no quarto, sempre separadinho de menino, observando a idade e tendo bom senso, né? Com os mães. Nós sabemos, né, até onde nós podemos ir. Então, é a questão da intimidade. O que é íntimo tem que estar guardado, tem que estar coberto. Por isso que eu uso sempre aqui em casa o termo de tesouro, né? Quando eles são pequenininhos, é o tesourinho. Por quê? Porque tesouro é algo que fica guardado. O Davi tem 3 anos e 4 meses e esses dias eu disse a ele, né? Ele às vezes quer correr peladinho na casa. Não, Davi, é o tesourinho, tem que guardar. Onde é que o pirata guarda o tesouro? Aí ele diz, onde fica o tesouro? Ele diz, escondido, então esconde seu tesouro. Então, assim, com muita sabedoria, nós vamos conduzindo as crianças nesse caminho da pureza, né, de guardar a sua intimidade, através do nosso exemplo. Então, isso é algo muito sério, né? Por isso que eu quis começar logo com a live, pegar logo esse assunto, que é algo que me incomoda, sabe? Então, ensinar as nossas crianças, nossas menininhas, né? A quando botar um vestidinho, uma sainha, colocar um shortinho. Então, assim, sempre ela vai ter a mentalidade que aquilo é precioso, precisa ser guardado. E tudo que nós vamos conversando, de acordo com a idade da criança, nós vamos conversando com essas crianças e nós vamos dando nome, né? A Bianca, eu falei com ela a questão dos nomes, né? Usando o nome legítimo, né, das nossas partes íntimas quando ela tinha 6 anos. E eu me surpreendi, porque quando eu fui falar com ela, que foi quando eu comecei a estudar, né, sobre o assunto, e vi que tinha que usar os termos corretos, porque nós temos que entrar com a verdade, e a primeira verdade que tem que entrar é a questão da nomenclatura das nossas partes íntimas. E ela disse, mãe, estou triste. Por que, Bianca, você está triste? Porque a senhora mentiu para mim. Ela ficou assim, sabe? E a Bianca é uma menina assim, muito doce, muito sensível, e tudo realmente ela sente. Mas aí depois passou, né? Graças a Deus. E aí foi onde começou, né? Eu comecei com a Bianca a entrar com ela na questão da educação sexual, contando para ela a questão
das partes íntimas. É muito bom também, vocês mães, se vocês não tiverem jeito para conversar, vocês pegam uma folhinha, o próprio caderninho da escola, tem lá aquele corpinho, né? E vocês vão desenhando e vai mostrando a menina, né, o sistema reprodutor. É muito importante que a menina converse com a mãe e o menino converse com o pai. Se por acaso faltar um dos dois, a mãe ou o pai pode sim falar por quê. Porque Deus é maravilhoso, porque Deus é perfeito, porque Deus sabe todas as coisas. E eu creio no meu coração que onde faltar um pai, o Senhor vai preencher esse espaço. Então a mãe vai ter toda a autoridade de Deus para falar sobre isso. Quem for mãe solo, mãe solteira, não se preocupe com isso, que tiver um menino, né? Ou ao contrário, um pai que tiver uma menina. Não se preocupe com isso. Porque quando nós fazemos o que é certo, quando nós andamos no caminho certo, o Senhor nos respalda. Né? E isso eu tenho vivido isso aqui em casa. Que por mais que pareça loucura para algumas pessoas, mas se você faz a vontade do Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir a promessa dele de suprir todas as nossas necessidades. Então, voltando ao assunto, quando eu falei a questão da nomenclatura, né? Falei para ela o nome das partes íntimas, falei mesmo. Pênis, vagina, ânus. Temos que falar claramente isso para a criança. Se você não falar, outras pessoas vão falar, principalmente em idade escolar. Quando chega na escola, eles vão aprender tudo isso. E nós temos essa experiência da minha geração, né? A maioria aqui tem na média da minha idade. E nós tínhamos isso, né? De achar que as nossas professoras sabiam mais do que os nossos pais. Em especial a mim, porque a minha mãe nunca me instruiu em nada. Menstruação, em nada. Então, assim, ela também não teve, né? Minha mãe conta que quando engravidou, aos 20 anos, ainda não sabia direito por onde sairia a criança. Já imaginou? Isso eu escuto, né, dela. E ela me diz isso. E eu acredito. Da forma que a minha mãe foi criada por avó, eu acredito, sabe? Então, essa questão da escola, né? A escola vai acabar abordando esse assunto. Então, é muito importante que a gente comece de casa para que a criança saiba que pode confiar em você. Que não tem uma barreira entre você e ela, que isso não é um tabu. Por isso que nós temos que trazer o sexo, né, a sexualidade para a vida da criança como algo precioso, algo sagrado, algo que sim que tem que ser guardado, que tem que ter muita seriedade, mas que também é algo abençoado, né? É um presente que o Senhor trouxe para nós. É algo que faz parte da criação do Senhor. Né? Eu também gosto de ensinar, comecei a ensinar a Bianca também pela natureza, de forma simples. Você olha, eles começam a aprender, né, aos 6 anos, a questão do ciclo da vida. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Onde a gente entra, não reproduzir. Né? Temos que ter sabedoria. E nós vamos entrando, o Senhor vai lhe dar sabedoria. Descanse o seu coração, mãe, porque o Senhor vai lhe dar sabedoria para isso. O Senhor me surpreendeu de forma, assim, maravilhosa, né? Em alguns casos aqui, eu até tenho muitos IGTVs meus aí, e tem também no YouTube, falando, assim, com detalhes sobre a conversa que eu tive com a Bianca a respeito disso, por etapas. Eu ainda não contei para vocês, nem no IG, nem no YouTube, e nem a ninguém, que eu também já expliquei a Bianca sobre o parto normal. Eu contei a ela sobre o parto normal e sempre eles nos surpreendem, né? Eles nos surpreendem, né? O Senhor nos surpreende. E não foi nada assim espantoso. Ela entendeu, né? Aproveitei uma entradinha dela sobre a dor, né? Que ela não queria ir pro dentista. E eu comecei a partilhar com ela dessa dor que eu tive para que ela viesse ao mundo. E Bianca, né? Foi parto normal, Davi foi parto cesáreo. Então, até então, eu só tinha explicado a ela o parto cesáreo, que era mais fácil, né? Então, tive a oportunidade de falar sobre o parto normal. Chegarei lá. Então, a gente começa com isso, né? A questão das partes íntimas. Depois você fala sobre o sistema reprodutor da criança. Aqui em casa eu converso com a Bianca, né? Porque Bianca já vai fazer 8 anos, Davi é muito pequeno. Ainda não falo. É só a questão de guardar mesmo a intimidade. Então, você olha assim a idade, né, da sua criança desabrochar. O nosso botãozinho, quando ele começa a desabrochar, vem as perguntinhas, né? A Bianca sempre perguntou,
porque ela queria muito o irmãozinho e ela queria saber como viria esse irmãozinho antes dos 4 anos. A Bianca pediu um irmãozinho e a Bianca, vou ler aqui o comentário, né? É difícil gente, deixar passar o comentário, né? A Luciana está dizendo aqui, uso essa frase para os meus filhos, eles precisam cuidar do corpo deles, pois o seu corpo é templo divino do Espírito Santo. Muito bem, Luciana. É desse jeito mesmo, Lu, que a gente tem que falar com os nossos filhos, né? Passar essa visão, né, do eterno, né, de Deus, que há um propósito para todas as coisas, que a gente não está aqui por acaso, né? Há um propósito nas nossas vidas. Então, quando eu falo, né, com a Bianca a respeito disso, eu sempre sou muito clara, muito direta, mas também há um limite. Qual o limite de você falar com a criança? Não tem idade específica. Cada criança, ela vai mostrar a sua, vai ter o seu tempo, né? Como eu falei sobre o botãozinho. Cada flor tem o seu tempo de crescer, de se abrir. Então, cada criança tem o seu tempo. Vai depender dos tipos de relacionamentos que vocês mesmos têm, né? Com amigos, grupos de amigos, se eles usam telas, né? Se eles têm acesso livre à tela, como se fala dentro de casa, né? A questão se fala abertamente. Guardem o ouvido das suas crianças. Quando vocês pensarem que eles não estão ouvindo, eles estão ouvindo, viu? Eles ouvem, eles sentem, eles entendem as nossas expressões. Então guardem os ouvidinhos dos seus filhos, os olhos e os ouvidos. Os olhos nós guardamos, né? Tirando os excessos de telas. Eles estão vendo, né? Vocês veem, eles veem um conteúdo de criança infantil, muitas vezes até um conteúdo cristão. E lá no meio vem um comercial super desagradável. Eu já tive experiência com isso. Nós aqui em casa, né? Às vezes assistimos filmes nos finais de semana, né? Às vezes 15 dias. Demora, assim, pra gente assistir. Não tem nada regrado, não. Às vezes assistimos aos domingos, às vezes no sábado. E essa semana nós assistimos, eu creio que foi domingo. E eu vi algo que me chamou a atenção. Eu assisti o filmezinho infantil do Pedro Coelho, que tem um livro e tem um filme. E nesse filme eu vi 2 coisas que me chamou a atenção. Eu não me lembro exatamente da outra. Eu me lembro a primeira que me chamou a atenção. Sim, lembrei agora 2 que me chamaram a atenção. Eu me lembro de uma que o Pedro chegou dizendo bem assim para o irmão dele. Não sei se vocês já assistiram ou já leram esse filme. É super infantil, é super legal o filme, mas tem algumas coisas que, se vocês forem pais atentos, vocês vão prestar atenção, né? A Beli tá aqui falando também. Oi, Beli, tudo bom? Que saudade de você. Nunca mais apareceu lá no consultório, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, com isso. O Pedro que chegou pro irmão dele e disse: eu encontrei um amigo. Não, eu conheci uma pessoa muito legal, maravilhosa. Aí o irmão dele dizia bem assim: como é o nome dela? Como ela é? Né? Já iniciou que era um relacionamento, né? E ele disse: não é mulher não, é um amigo do meu pai. Aí o irmão dele disse bem assim, aí ele disse: é um amigo do meu pai, mas ele é envolvido com um negócio de roubo, alguma coisa assim que ele falou. Aí o irmão dele disse bem assim: Pedro, eu não quero você namorando um bandido. Olha que sutil, né? Falou o que aí, né? A questão da aceitação, né? Da homossexualidade, né? Assim, com naturalidade. Isso também é um assunto que nós devemos abordar com os nossos filhos também de maneira direta, né? Sempre usando, né, a questão da empatia, né, com o outro, que eu também já falei com a Bianca sobre isso. Não é questão de preconceito, é questão de guardar nossas crianças, porque elas são crianças. Crianças não sabem escolher nenhuma roupa. Como é que vai escolher a sexualidade? Como é que ela vai escolher o que é que ela quer ser? Se ela nem sabe o que ela é. Se ela nem sabe o que ela é, não. Ela sabe que é menina, menina. Ela nem sabe o que é que ela quer vestir, o que ela quer comer, como é que ela vai escolher isso. Então, a questão da instrução das nossas crianças. Tem um mundo lá fora querendo deturpar a mente das nossas crianças. Por isso, o meu posicionamento aqui no Instagram a respeito disso, da família, das crianças. Alguns não entendem, acham que é exagero. Mas esse é o meu posicionamento, porque existe um mundo lá fora querendo contaminar a cabeça das nossas crianças. Tudo bem, eles façam, né, o que eles escolherem fazer, o que tiver de acordo com a consciência deles. Mas nossas crianças não. As nossas crianças não. Nossas crianças têm que ser guardadas. Porque eles são inocentes. Eles não sabem nada. Eles são totalmente influenciáveis. Então, se é para ser influenciáveis, tem que ser influenciado por nós mães.
Então, e teve outro comentário também que um rapaz fez no filme. Iam mudar o contexto do livro do Pedro e acabar, um rapaz disse, mas tem que ser rosa, o céu tem que ser todo rosa, porque rosa é a cor do futuro. Mais um toque, um desenho super simples, uma versão de um livro infantil super famoso e super antigo, mas cheio de detalhes. Então, mães, fiquem bem atentas. Então, é isso que eu falo, vai depender se a sua criança ela é guardada desses comentários, dessas questões, sabe, de filmes, de telas, de comerciais, vai depender disso, entendeu? Então, assim, eu sempre abordo essa questão com as minhas crianças, que sim, todo mundo faz as suas escolhas, sim, cada um é responsável pela sua escolha e nós devemos amar eles como eles são, dependendo da escolha, porque assim é o nosso Senhor. Como é que é o nosso Senhor? Ele nos ama, apesar das nossas falhas, do nosso pecado, o amor dele é incondicional. E assim nós devemos passar para as nossas crianças, que não importa o que a outra pessoa faz, né? Nós devemos amar, compreender e acolher, porque isso acontece, né? Diariamente, ninguém está livre, né, disso, mas nós sempre temos que instruir as nossas crianças a amar. Essa criança tem um coração sensível, né? Ao outro ser humano. Sempre falo com a Bianca, falei sobre isso com ela hoje, que não é sobre coisas, é sobre pessoas, né? Que as coisas, tem gente que fala sempre sobre as coisas e tal, mas não é sobre coisas. A gente não tá aqui, não é sobre coisas, é sobre pessoas. As coisas ficam para nos servir, não é isso? E não nós não servir às coisas, né? Então, a gente começa essa questão da criança, vai depender do seu meio, você vai começar a analisar e sempre a sua criança ela vai dar o sinal. Qual é o sinal da sua criança? A pergunta, a curiosidade. É estranho? Dois extremos. A criança que pergunta demais e a criança que não pergunta. Então, desconfie, tá bom? São dois extremos. Então, preste atenção, sejam atentos às suas crianças. Então, você começa a observar, né, o que é que ela está vendo, qual o conteúdo, o meio que ela vive, né, como é que está sendo ali, os comentários. Então, assim, eu tenho a oportunidade de guardar as minhas crianças, porque, graças a Deus, né, eu trabalho fora, mas eu tenho muitas oportunidades de ficar com eles em casa, ficam com a minha mãe, né, a escola que ela estuda também é uma escola muito boa, que é onde eu tenho contato, né, e eles não assistem, né? O contato deles é pouco, mas às vezes quando a gente vai na pracinha, se tiver uma criança falando um palavrão, alguma gíria, alguma coisa, meus filhos já chegam falando. Então imagine quem está diariamente se relacionando com esse tipo de companhias, né, gente? Então, né, esse ponto de vocês conversarem, quando a criança vir que perguntar, você devolve a pergunta. Porque aí, quando você devolve a pergunta, você vai saber exatamente o que é que a sua criança quer saber. Às vezes a criança pergunta uma coisa e não tem nada a ver. Né? Eu já vi uma história aqui de uma pessoa aqui no Instagram que a filha dela chegou e disse: mãe, o que é virgem? Então, mas aí você tem que devolver a pergunta. A Bianca já fez também essa pergunta. Mas foi depois de que eu ouvi essa história. E a menina simplesmente estava lendo um vidro de azeite. Tá entendendo? Então, assim, a questão que é virgem é puro, é limpo, né? É algo que não é contaminado, não foi tocado. Então ali você vai, a criança vai entendendo. E você vai responder até onde ela se satisfaça. Você não vai pegar e jogar um monte de informação, né, na cabeça da sua criança. Você simplesmente vai responder o que ela lhe perguntou. Vai ficar atenta, vai deixar sempre o diálogo aberto. Olha, meu amor, qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você quiser perguntar, a mamãe tá aqui, tá bom? Então aí a gente vai conversando. E sempre que ela perguntar, se você não souber responder na hora, respire fundo, diga: eita, depois a gente conversa sobre isso. A mamãe vai ver e vai conversar sobre isso. Não responda, não devolva logo, porque às vezes a gente, se você não souber, né, responder, não tiver domínio daquela pergunta, você não devolva logo. Porque às vezes se você devolver logo, você pode ter uma resposta que não foi adequada para a criança, para o momento, para a pergunta. Então você devolve. E sempre pergunta, mas onde você ouviu isso? Por que você quer saber? O que você entende disso, né? A Bianca me perguntou porque a gente estava lendo um livro da Bíblia e falou sobre Maria, né? Sobre a Virgem Maria. E ela perguntou o que era virgem. Então eu disse a ela que virgem é algo que nunca foi tocado. Mãe, o que é virgem?
virgem, é algo puro, é algo limpo, sem nenhuma contaminação. Ou seja, é uma mulher, é uma moça que é guardada, né? Que tem o seu corpo guardado, a sua intimidade guardada. Então ela é pura, né? Alguém que nunca se casou, que nunca se relacionou com outros homens, né? Eu falo com a Bianca porque a Bianca já vai fazer 8 anos e eu já comecei algumas conversas com ela, né? Como eu disse pra vocês, já cheguei até o parto. Ela já perguntou como, ela já perguntou também como a sementinha entrava na barriga. Então assim, eu tenho uma filha em casa que eu tenho que estudar para responder ela, porque senão onde é que eu vou parar, né? Então eu tive que estudar para poder responder a Bianca à altura, sem agredir, né, de acordo com a idade dela. Então por isso que eu tô aqui para conversar com vocês, porque um dia ela me perguntou e um dia eu fui procurar, né, as respostas para ela. E começou com isso, a questão do irmãozinho. Eu disse, não, é uma sementinha que Deus coloca na nossa barriga e depois ela fica... Mas como essa sementinha? Como essa sementinha? E ela ficou ao ponto, e eu empurrando com a barriga, né? A sementinha empurrando com a barriga. E ela chegou a um ponto, disse... Eu entrei no quarto, ela disse, mãe, eu queria ser menino. Se você queria ser menino... Aí já tomei aquele choque. Por que você queria ser menino? Porque os meninos sabem como coloca a sementinha. Aí eu disse, como é que você sabe disso? Porque, mãe, não é o papai, Deus não dá a sementinha ao papai para colocar, então ele é um menino, então o menino sabe. Meu Deus do céu, não dá mais, né, para aguentar, chegou o limite. Então eu cheguei, pedi muita sabedoria a Deus, né, que eu já vinha orando, clamando, né, orando só não, clamando ao Senhor. Como é que eu ia explicar tal coisa para minha filha? Mas eu expliquei. E vou dar os passos a vocês, né? Já avancei demais na questão da educação sexual, né? Como começar. Então, o começo é esse. Guardando a intimidade quando eles são pequenininhos, mostrando para eles que você guarda a sua intimidade, né? Através da palavra de Deus, sempre mostrando para eles que o corpo dele é templo do Espírito Santo, que é algo precioso, né? Que é algo que precisa ser guardado, né? Vocês começam lá com as historinhas de Adão e Eva, que depois do pecado tiveram que cobrir o corpo, né? Porque também tem a parte dos olhos, né? Porque quando eles fizeram aquilo, né? Lá no paraíso, os olhos deles se abriram e eles começaram a ver de forma diferente a outra pessoa. Então, o Senhor fez, né, roupa para cobrir o corpo deles. Então, é exatamente dessa forma, aos pouquinhos, você vai conhecendo a sua criança e você vai respondendo, né, com muita calma. Aí, depois que você fala a questão, né, das partezinhas íntimas, explica direitinho como é, aí você já começa com outros assuntos. Você vai vendo a oportunidade. Você vai entrar na oportunidade. E a oportunidade, normalmente, sempre é a pergunta, né? Então, aqui em casa, isso é muito distinto, a questão do menino e da menina. Eu tenho até que trabalhar para ele não ficar, pro Davi não ficar machista. Porque aqui em casa é uma briga, negócio de isso é de menino, isso é de menina. Então, assim, também não se preocupem demais se o menino de vocês quiser brincar com um brinquedo de menina, porque não existe brinquedo de menino e brinquedo de menina. Existe brincadeira de menina e brincadeira de menino. Tá bom? Então não se preocupe. Se ele quer brincar de boneca, ele vai brincar de boneca, mas ele não vai ser a mãe, né? Ele vai ser o irmão mais velho, ele vai ser um pai. E assim nós vamos educando e criando filhos que ajudem suas esposas, né? A criar os seus filhos. Porque esse é o problema da maioria dos casamentos, né? Que os filhos não foram instruídos a ter a vida comum de um lar. E aí a gente vai instruindo também os nossos filhos já nesse sentido. Aí depois disso, né, vocês vão conversar com eles a respeito disso. Eu tô olhando aqui, pensando aqui como é que salva. Eu não sei nada disso aqui. Nem sei quanto tempo tem de live. Não sei se vou perder. Então, voltando ao assunto, né? Porque a primeira vez que eu tô fazendo live, eu fico aqui perdida. Mas vou me concentrar aqui, né? Porque às vezes eu me perco nos assuntos. Então, deixa eu só tomar um pouquinho de água, que já tô com a garganta seca. Então, vocês vão falar sobre isso com as crianças e em seguida vão falar sobre o sistema reprodutor, a menina. Vão explicar, vão falar sobre a menarca, né? A primeira menstruação. Vai ensinar a ela todos esses detalhes, né? Do sistema reprodutor. E depois vai de acordo com as perguntas dela, né? Então, deixa eu ver aqui se eu anotei algo importante também para falar para vocês. É a respeito também o costume, né? Qual costume vocês estão abordando na casa de vocês?
tipo de roupa, a questão de se não está adultizando muito a criança, né? Realmente o mercado está deixando as nossas crianças mini adultos. E isso é muito ruim para eles, porque fica uma confusão de informação na cabeça da criança, né? Porque eu posso usar a roupa igual a minha mãe, porque eu posso usar uma maquiagem igual a minha mãe, porque eu não posso namorar, né? Então isso é coisa muito séria, né? E cada criança vai responder de uma forma ao seu ambiente. Então assim, a Bianca, graças a Deus, é uma menina que já tem, né, guardado o seu corpo, já tem tido cuidado com roupas. Por quê? Porque eu tô ali insistindo. Ah, Bianca, está muito curto. A Bianca vai botar um vestido, bota um short. A gente vai instruindo ali, né, como mãe, né, na preocupação, né, com os nossos filhos, com os nossos pequenos. Então, vocês sempre também dando limite, né, à criança. A questão de, tem lá, né, até na palavra, em Gênesis 2:17, fala sobre que o Senhor, quando o Senhor limita a questão da árvore da vida, né, de que eles podiam fazer tudo, podiam comer de tudo, mas não podiam comer o fruto, né, da árvore da vida. Isso é um limite. Então a gente tem que dar um limite às nossas crianças. Nós conversamos sobre tudo, falamos sobre tudo com sabedoria, né, de acordo com a idade, dentro da palavra de Deus, que é algo que eu sempre preservo aqui em casa. Mas também a gente tem que dar um limite, né? E o limite da criança é ela ser criança. Ela não pode passar do limite de ser criança, né? Criança não tem rede social. Criança não anda toda maquiada, toda pintada, parecendo um mini adulto. Criança não anda com roupa toda, né, de adulto. Então, criança tem que ser criança. Criança tem que brincar. Criança não tem que ficar o dia todo quietinha, né? Uma estátua, né? Criança, atualmente as crianças têm que ser estátua. Não pode fazer barulho, não pode chorar, não pode gritar, não pode ser criança, né? Aí fica ali na frente da televisão, só entrando um monte de informação torta na cabeça da criança. Então, assim, a criança tem que ser criança, né? A criança que mexe com a natureza, ela começa a ter um entendimento. Aqui em casa, eles mesmos, né? Como é as frutinhas deles, jogam ali. Desculpa, mexi aqui, balançou tudo. E eles estão vendo ali um pé de acerola, aí nasce uma acerola, eles pegam a acerola e dividem. Então, isso também é a espera. A criança que mexe, né, com a natureza, que vê uma plantinha se desenvolvendo, uma frutinha que nasce, que tem um tempinho de estar verdinha, vai amadurecer, chegar no tempo de tirar. Então, a gente tem que dar esse entendimento às nossas crianças. E a natureza está aí para ensinar. Não precisa fazer, né, grandes cursos, né, ver tanta coisa, porque se verdadeiramente nosso coração estiver alinhado com o Senhor, coração de mãe, coração de pai, estiver alinhado com o Senhor Senhor vai dar sabedoria e vai dar oportunidade para você entrar e conversar com a criança sobre esse assunto. Então, assim, por isso que a criança tem que ser criada na realidade, né, ter contato com a natureza, porque eles vão entendendo sobre isso e nós vamos entrando nesses assuntos, né, com eles. Então, sempre reforce que a sua criança foi criada por um propósito de Deus, que o corpo dela é o templo do Espírito Santo, que nós somos criados de uma forma assim, assombrosamente maravilhoso. Então, assim, quanto eles são especial. Exatamente isso, Belle, né? Eles são sensualizados, né? As nossas crianças, né? A Belle também está falando aqui que não devemos achar bonito e algo sábio em ver corpo de crianças serem palco de sensibilização, bem colocado, sensualização, né? Isso vale que você quis dizer. E é isso, a Belle é uma bênção, né? Uma adolescente que já está começando aí, adolescente não, né? Já está uma jovem aí, está começando a entender esse mundo, né? Sendo muito sábia, né? Então nós temos muitos tipos de pais. Quais são os tipos de pais que nós temos? Nós temos os pais que fogem do assunto, que fingem que não está acontecendo nada, né? Que a minha mãe era assim. Temos os tipos de pai que tudo é normal, o que é que tem, que besteira, menino, não sei o quê, né? E deixa um adolescente ficar no quarto, né? Fechado, uma criança, né? Porque 10 anos não é um adolescente, é uma criança, a gente vê muito isso, né? Infelizmente. Tem também aqueles que demonizam, tudo faz um espanto, não pode isso, né? Aquela coisa que espanta a criança, peraí. Então, isso é algo demoníaco, né? E a criança começa a se achar ali, se falar sobre aquilo, se pensar sobre aquilo, começa a se achar a pior pessoa do mundo, né? E também tem os pais sábios, tem as mães sábias, que são as pessoas que estão aqui, os pais e as mães que estão aqui,
né, que buscam o conhecimento, né, que querem saber a forma certa, né, de educar, andar no caminho certo. Então, assim, o caminho certo, a forma certa para educar os nossos filhos é através da palavra de Deus. Não tem um caminho melhor, não tem algo melhor e mais sábio a se fazer do que você ler diariamente a palavra de Deus para os seus filhos. Ali começa com a criação do mundo, a questão da natureza, para que eles foram criados, né? Como eu já falei. Então, isso vocês têm sempre que ficar enfatizando todos os dias, inculcando, como a palavra de Deus diz. Nós temos que inculcar isso na cabeça dos nossos filhos, para que eles não esqueçam, não é isso? Então, a gente, vamos ver que tipo de pai você tem sido, né? Que tipo de criação você quer dar aos seus filhos. Então, assim, temos que trazer, sim, né, a sexualidade deles para eles como algo precioso, algo que o Senhor criou, né, como um presente no casamento. Sempre deixar isso muito enfático, né? Não é questão, não é bobagem, né? Então, os pais que diz que tudo é normal, então o sexo começa a ser banalizado, né? Pelas crianças é normal, é como beber água, como vestir uma roupa, e não é, né? Não é isso, né? Se fosse isso, o Senhor não deixava tão claro na palavra de Deus, né? O quanto ele abomina, né? A questão da fornicação, né? Que é o sexo antes do casamento. Então, assim, é algo muito precioso. Depois eu quero até falar com vocês sobre a questão de preservar a pureza das nossas crianças. Eu até já, né, iniciei aqui, mas é muito detalhista, né? São muito detalhezinhos, né? A questão das nossas crianças poderem esperar, né? Esperar o tempo certo para se relacionar com alguém, não ficar inventando negócio de namoradinho, né? Criança não namora, criança brinca, criança tem amigo. Então esse negócio, já tá paquerando. Não. Esses comentários, quem vier fazer conselhos de vocês, repreenda mesmo. Não, meu filho é criança. Meu filho vai fazer tudo no tempo. Profetize sobre a vida dos seus filhos. Instruam, sabe? No caminho certo, no caminho que se deve andar, né? Como a palavra do Senhor diz. Então, aquilo que realmente importa, né? O que é que realmente importa? É a nossa vida, né? É o eterno, é passar essas coisas para os nossos filhos, passar princípios, passar bases, né? Passar coisas que verdadeiramente eles possam levar para a vida deles, não é isso? Isso não está baseado em dinheiro, em condição de vida, né? Porque às vezes, mas é porque a pessoa estuda, porque às vezes diz porque tem babá, porque tem dinheiro, e não tem nada a ver com isso, né? A gente instruir nossos filhos na palavra de Deus, instruir no que é certo, não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o caráter, né? Com o nosso esforço, com a nossa dedicação. Mães, se dedique. Não tem como. Não vai ter como vocês conduzir os seus filhos a Deus sem esforço. É cansativo. Vocês vão se esforçar. Vão ter que se esforçar. Vão ter que se dedicar aos seus filhos. Porque essa foi a herança que o Senhor nos deu. Quando nós somos chamados, né, pelo Senhor, que Ele vai perguntar o que você fez com aquela joia cara que você comprou, o trabalho, né, o seu carro, a sua casa. Não. Ele vai perguntar pelos seus filhos. O que você fez? Eles são os seus talentos. Os talentos, né? Quais são o que você fez com a herança que eu lhe dei, né? Então, estava dizendo a Bianca esses dias que uma pessoa rica, ela deixa uma herança, né, para as pessoas, né, os descendentes deixam herança. Um homem, né, que muitas vezes não são homens muito bons, né, que não teve uma vida assim muito de bondade, de generosidade, e quando morre é obrigado, né, a deixar, não tem escolha, tem que deixar. Eu disse a ela, imagine o Senhor. E o Senhor disse que vocês são a minha herança. Será que o Senhor ia me dar uma herança ruim? Será que filhos são algo ruim? Será que o Senhor vai dar uma herança a quem não tem condições de cuidar, de criar? Será que o Senhor, né, outra vez eu disse aqui que eu ouvi uma pessoa falar que, gente, eu vou dar uma de blogueira agora, envie a live, né, para suas amigas, para as mães, né? Eu acho um assunto muito bom, muito importante, muito delicado, que muitas pessoas não abordam, né? E eu já precisei muito de um conteúdo como esse. Não tem nada resumido, nada tão claro, nada tão direto assim, né, na internet pra gente. Muitas vezes, isso aqui que eu tô dando pra vocês, eu tenho muitas aulas por aí pagas, que às vezes nem tem tanto conteúdo, tanto detalhe, tanta experiência. Então vale muito a pena vocês enviarem para suas amigas, mãe, né, para suas pessoas próximas.
para que esse conteúdo chegue, né, a mais pessoas e mais pais, mais mães possam abrir os olhos, né, concernente a esse assunto tão sério, tão delicado, né, que tem verdadeiramente roubado a inocência das nossas crianças. E é isso que tem me movido aqui, sabe, no Instagram, essa questão dessas pessoas que criança não pode mais chorar, criança não pode mais perguntar. Eu vivo isso diariamente aqui em casa, né, com a minha mãe, que não quer que os meus filhos chorem, não quer que os meus filhos briguem. E é bom mesmo é a televisão, eles ficam lá duro na frente da televisão, os meus filhos não ficam duro na frente da televisão, os meus filhos ficam mais agitados ainda. Então aqui em casa não dá nem para diminuir, tive que tirar mesmo de vez. Esse é também um dos motivos que eu tirei de vez. Então, que eu ia falando com vocês, a questão de se dedicar mesmo, né? A gente tem que se dedicar mesmo, se esforçar, não tem como, né, não vir com esforço. E nossos filhos verdadeiramente são a nossa herança, né, que o Senhor nos deu, né. Eu vou ler aqui os comentários, que daqui a pouco vai perder, nem sei quanto tempo tem de live aqui. Então aqui, deixa eu subir aqui para ver o que a Beli falou. A Beli disse que já viu, né, 2 meninas, crianças, a família dela brigarem porque as duas afirmavam que namoravam um menino. Então uma disse que era namorado dele e outra discordou e teve xingamento. Foi triste demais. Criança, né, gente? É um absurdo, né? A Lu aqui dizendo que nossos filhos são nossas maiores riquezas, isso mesmo. E a Beli disse que o mais triste é que as pessoas, que os pequenos, o mais triste é que as pessoas que os pequenos têm como referência, que são os pais, não se posicionam. Exatamente isso, né? As pessoas não têm se posicionado, não têm sido exemplo, né? Na verdade, as pessoas, gente, né? Vocês que estão aqui não é novidade. A maioria das pessoas hoje quer poupar o máximo de esforço que puder, né? E o esforço que elas estão poupando hoje, mais tarde, desculpa, topei de novo aqui. O esforço que elas estão poupando hoje, mais tarde vai ser dobrado, né? Então, é por isso que eu tenho trabalhado, né? Tenho me gastado aqui em casa por isso, porque eu verdadeiramente abri meu entendimento para isso, né? Através de muitas mães aqui no Instagram, muitos exemplos maravilhosos, né? Que eu descobri. Tem que mais ou menos 1 ano aí que eu tenho acompanhado essas mulheres e tem sido bênção aqui na minha casa, na minha vida. Então, eu creio que eu já respondi o suficiente aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar algum comentário, alguma pergunta que vocês querem. Restou alguma dúvida, vocês querem que eu entre em algum assunto, eu atropelei algum assunto, pode perguntar, viu? Estou aqui para ajudar vocês no que puder. E também vai ficar gravado, né? Se vocês quiserem também vão lá comentar lá no post o que ficou, né, gravado na vida de vocês, né, com esse conteúdo que eu trouxe aqui hoje. E se tiver alguma dúvida também, né, pra gente responder depois, tá bom? Então, as pessoas sempre perguntam muito a idade, né, de entrar nesse assunto, e é como eu falei, a questão da idade não tem idade. Vai depender do meio que a criança vive, né? Não tem idade, mas a partir dos 4 anos já começam, né, essas perguntas. E nós, como mães e pais, temos que responder à altura, não é isso? Gente, como é que salva isso aqui que eu não sei. Larissa, como explicar como engravidamos? Eita, Larissa, essa foi fogo aqui em casa, viu? Foi a mais difícil, foi essa. Foi até mais difícil que o parto. Larissa, eu vou te falar. É o seguinte. A minha experiência com Bianca, né? Bianca, ela é uma menina muito esperta. E a gente vai, também você vai fazendo por partes, né? Com 6 anos, sua filha fez 7, mas você já explica o sistema reprodutor, né? A questão da menstruação. E é assim, você tem que verdadeiramente romantizar muito, principalmente pra menina. Para os dois, né? Mas principalmente pra menina. A questão do relacionamento, né? Da questão de engravidar. Eu falei o seguinte pra Bianca, né? A questão da sementinha, que ela perguntou, né? Da sementinha. E eu comecei dizendo que era o Senhor que dava que o Senhor colocava a sementinha, mas como? Sabe? Porque dá o papai, como a sementinha vai pra barriga. Isso.
A Bibi também perguntou. E vai dar, eu disse, não, dá o papai coloca, a mamãe não sabe, né? Quando eu não estudava ainda, eu dizia assim, não, a mamãe não sabe não, o que sabe é o papai, pronto. Foi perguntar ao papai, e o papai não sabia nem por onde começava, né, papai? Não sabia nem por onde começava. Então eu pedi muita sabedoria ao Senhor, e isso é tão maravilhoso, né? Que eu tive a experiência com ela, de que eu cheguei da praia uma vez, e eu pedi pro Tiago passar pós-sol nas minhas costas. E ela disse, mãe, se a senhora disse que não pode passar, que não pode homem ver a mulher sem roupa, porque o papai vê a senhora sem roupa. Eu engoli seco e disse, olha, depois a mamãe conversa, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Mamãe, você vai conversar sobre isso. Então, como foi que eu expliquei, Larissa? Eu disse pra ela que o Senhor tinha feito, né, o homem para a mulher. O Senhor criou o homem, depois criou a mulher. E usei até a palavra de Deus, está lá em Gênesis também, sobre isso, né? Que é uma parte que fala, Gênesis 2:25, que fala que quando o casal casa, assim, né? Quando o homem e a mulher se casam, eles passam a ser uma só carne, um só coração, um só pensamento. E eles tornam-se um só. O Senhor faz com que eles tornem-se um só. Como eles tornam-se um só? Quando o Senhor criou o homem e a mulher, o Senhor viu que, quando o Senhor criou o homem e a mulher, ele fala, né, que o homem e a mulher estavam como no paraíso? Aí eu pergunto, como é que eles estavam no paraíso? Nus. Estavam nus e não se envergonhavam. Por que eles estavam nus e não se envergonhavam lá e não tinha casado e nada? Né? Que ela vai perguntar isso. Não tinha casamento, nada. Porque não havia pecado. Então, onde não há pecado, não há vergonha. Então, quando você encontra uma pessoa, que vocês se amam, que vocês se tornam um só, né, no amor do Senhor, que é o projeto do Senhor, que é a família. Então, vocês não se envergonham. Não existe vergonha. Onde não há pecado, não há vergonha. Então, isso é assim, é algo que entra dentro dela e já satisfaz. De primeira, assim, já satisfaz a criança nesse sentido. E da pergunta, quando você fala na palavra, né? Porque a Bíblia fala que o Senhor, ele se responsabiliza, né, pela palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Então, eu falei sobre isso com ela. E disse que o pai e a mãe ficam juntinhos, assim, que eles se amam muito. Eu disse, Bianca, você não vê que quando o papai e a mamãe tá perto um do outro, o papai começa a fazer carinho na mamãe? Por quê? Porque a gente se ama muito, a gente quer estar muito perto. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer estar muito perto, né? Quando a gente ama demais uma pessoa, a gente guarda o melhor presente para dar a ela. Então, quando a gente ama demais uma pessoa, a gente se dá de presente para ela. Porque a gente não tem algo melhor para dar para ela, senão a nós mesmos. Então, assim, a gente se dá, se doa, né? Então, assim, um relacionamento muito próximo, muito carinho. Então, eu disse, olha, quanto mais o homem e a mulher ficar próximo, mais forte eles vão ser, menos chances de brigarem. E aí você vai com muita sabedoria, sabe, Larissa? Quanto mais juntinho eles ficarem, mais vocês vão ver o amor entre eles. E assim é o amor. O amor entre o homem e a mulher é muito de união. Então, se o homem e a mulher começar a ficar muito distante um do outro, aí na maioria das vezes tem briga, tem separação, como você conhece, né? Muitas amiguinhas suas que têm os pais separados, porque eles ficaram distantes. Não tinha conversa, não tinha amor. Então, assim, e até depois disso ela ficou até, não pode ver, né, eu e o pai, com qualquer assim, né, qualquer coisinha que estranha, ela já fica cismada, porque é assim, né, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, então a gente usa com eles e eles começam a ter um entendimento, né, bem maior do que o que a gente quis passar. Então e foi assim, se juntinho, muito juntinho, porque eu também já tenho explicado a ela sobre as partes íntimas, né, o nome. Já tenho explicado para ela que a mulher tem uma semente, o homem tem outra semente. Disse para ela que a semente da mulher é o óvulo, né? Como eu expliquei no sistema reprodutor, por isso que eu digo que são por etapas. Você tem que explicar tudo direitinho, porque não vai chocar. Sabe? Quando você explica direitinho, como a criança entende, aí vem, eu disse a ela que tem um óvulo, a mulher tem um óvulo, e o homem tem a semente do homem, que era o espermatozoide. E cheguei a falar para ela, não mostrei nada, vocês também tem que ter cuidado com vídeo, essas coisas, o tempo, né? Eu vim mostrar um videozinho para ela agora há pouco sobre a fecundação, né?
E é muito importante vocês falar com tudo detalhadamente, porque a criança entende que você é inteligente, que você realmente sabe do que está falando. E realmente a criança vai vir perguntar a você, não vai perguntar a ninguém, vai dizer, nossa, minha mãe sabe mesmo. Então não vai perguntar a ninguém, ela não vai nem se satisfazer com ninguém que vai falar nada para ela. Ela quer saber da sua boca, porque você é super inteligente. Na mente dela você é super inteligente. Então, você diz isso e quando o homem e a mulher tá muito juntinho, eles né, trocam de roupa um na frente do outro, eles não têm vergonha de ficar sem roupa. É muito delicado, mas a gente vai falando e chega lá, viu? Eles não têm vergonha de ficar sem roupa. Você tá vendo a camona do papai e da mamãe, por quê? Porque são duas pessoas que dormem juntos, né? Tem a cama de casal, a cama de solteiro, né? E eles ficam juntinhos, não tem vergonha de nada, porque não há pecado. Porque quando o homem e a mulher se amam, né? Estão num casamento, embaixo da bênção do Senhor, não tem vergonha. Não tem vergonha de nada. E eles ficam mesmo assim. E ficam muito juntinhos, ficam muito juntinhos, tão juntinho. E tem vezes que eles estão tão juntinho, que a sementinha do homem passa para a mulher. Não cheguei a dizer por onde, nem nada, porque, como eu digo, tem a idade certa para falar. E ela não perguntou. Esses detalhezinhos que a gente fica morrendo, achando que a criança vai perguntar. A minha não perguntou. Mas se a sua perguntar, o senhor vai lhe dar sabedoria, não se preocupe não. Então eu disse juntinho, a semente do homem passa para a mulher. E ali nasceu um bebê. Aí ela disse, mas toda vez, aí ela pergunta, mas fulano, mãe, o pai de fulano ficou juntinho com a mamãe para ter fulano, e ela começa ali a abranger, né, o entendimento dela. E ela sabe disso, né, que é intimidade, por isso que tem que guardar, por isso que não pode estar falando para todo mundo também. É importante quando vocês falam dizer que é íntimo, que é íntimo, a gente guarda, não pode estar falando para todo mundo o nome, o que faz, o que deixa de fazer, conversar com um colega, que cada um tem uma casa, tem um entendimento, tem uma cultura do seu lar. Então não pode estar falando. O que quer falar, vem falar com a mamãe. Ela não fala com o papai, fala com a mamãe. E foi assim que eu falei, Larissa. E isso foi suficiente para ela até esse ponto, entender isso. Mas toda vez não, porque todo o controle de todas as coisas está na mão do Senhor. Então, se o Senhor, se for da vontade do Senhor, que naquele momento o Senhor coloque uma alma ali no ventre daquela mulher, que mostrei para ela, ela que a partir do momento que o Senhor coloca a mão, que é uma alma, é um bebê, e se for da vontade de Deus, sim. Se não, só vão ficar juntos e não vai acontecer. Né? Então, isso foi suficiente para ela, Larissa. E depois eu falei com ela do parto, por conta que ela estava com muito temor da anestesia, né? Do dentista. Eu disse para ela que eu tinha passado por uma dor muito difícil e tal. Eu expliquei para ela sobre o parto normal. Mostrei ela um videozinho assim, bem interativo em 3D, não era nada real, né? Que a gente também tem que ter muito cuidado com isso. E hoje eu ia até mostrar para ela uma macaquinha que eu vi, né, dando à luz. É muito importante a gente usar a natureza. As crianças são maravilhosas, são muito inteligentes, sabe? Então a gente não precisa se amedrontar tanto, e ainda mais quando você está alicerçado na palavra, né, Larissa? Não tem para onde. O Senhor vai lhe respaldar de tudo, vai lhe cobrir, e sua filha vai entender, seu filho vai entender. E é uma experiência maravilhosa, sabe? A gente servir esse Deus e usar essa palavra para tudo. Tá bom, então eu acho que tá bom até aqui, né, pra vocês. Próxima semana eu vou falar sobre telas, tá bom? Vou tentar ser no mesmo dia. Tô olhando aqui, ver se eu consigo gravar. Alguém tem alguma dica pra mim? Como é que grava aqui? Como é que salva? Eu queria salvar essa live. Deixa eu ver como é que salva aqui. Tá, deixa eu ver se eu tenho algum... Não, isso.
sei não, gente. Eu acho que que não é o PT. Também vou descobrir tudo aqui.